Brasília cedia de hoje a domingo a Semana Mundial da Alergia. Haverá palestras gratuitas em centros de saúde e hospitais da rede pública. Para falar sobre o assunto, convidamos Marta Kidati, que é alergista da Secretaria de Saúde e coordenadora do evento. Boa tarde, muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu, doutora Marta? Diagnosticar a alergia é algo simples? Não. Na verdade, assim, primeiro a gente tem que começar pela história clínica do paciente e avaliar quais os sintomas que ele apresenta. Depois um exame físico e depois os exames complementares. Então, o exame complementar mais importante é o prick test, que é o teste cutâneo de leitura imediata, que em 20 minutos a gente já sabe que o paciente, de qual alergia ele tem. Certo? Tem pacientes que não dá para fazer esse prick test, porque às vezes tem alergia em todo o braço, em toda a pele, ou tem paciente que não dá para suspender um antialérgico para realizar esse teste. Mas nós temos outros testes, até uma avaliação no próprio laboratório, para aqueles pacientes que não são possíveis realizar esse teste. O exame de sangue também detecta alergia, detecta, né? mas sem dúvida nenhuma o prick test é o padrão ouro para a gente começar o nosso exame complementar. Porque ele especifica também, né, a que a pessoa tem alergia. Exatamente, se ele tem alergia ao ácaro, qual a espécie de ácaro, se é gato, cachorro, passarinho, certo? Então, algum alimento. Então, esse teste é de grande valia para o alergista. Quem é que pode desenvolver a alergia? Todas as pessoas, né? 40% da população mundial pode ter algum tipo de doença alérgica. Então, considerando esse número, aqui em Brasília, no DF, mais de 1 milhão. Mas a gente primeiro tem que ter a predisposição genética e o ambiente. Aí a gente pode realmente pensar nas doenças alérgicas. Quais são as alergias mais comuns que as pessoas têm? Então, primeiramente, a rinite alérgica, certo? Segundo, a asma. A asma é uma doença inflamatória crônica dos pulmões, mas ela tem uma característica alérgica em 80% dos pacientes. Mas nós temos a conjuntivite alérgica, dermatite atópica, a urticária aguda, a crônica, o angioedema, o inchaço, a dermatite de contato. Então, são todos esses outros tipos de doenças alérgicas que o especialista está apto a fazer um bom diagnóstico. Como que a gente diferencia, por exemplo, um resfriado de uma alergia mesmo a alguma coisa que a pessoa teve contato, né? Então, resfriado é aquele paciente que apresenta uma febre baixa, uma dor no corpo, e isso vai durar 1 a 3 dias, certo? Agora, a rinite alérgica não. É aquele paciente que frequentemente ele vai apresentar coceira no nariz, espios, nariz entupido, às vezes até escorrendo. Então, esse paciente, como é frequente, aí a gente tem que pensar mais numa rinite alérgica. É possível prevenir a alergia? Então, primeira coisa é o controle ambiental. Por quê? Porque os fatores desencadeantes mais importantes, eles estão no nosso meio ambiente. Então, são os ácaros e fungos. Então, daí a gente falar para o paciente em relação ao controle ambiental, principalmente dentro de casa. Então, primeiramente, não varrer a casa, não usar o espanador, usar que só levanta pano. pó, né? Exatamente, levanta a poeira, que lá vai ter as fezes do ácaro, que é o principal fator desencadeante das alergias. Então, é só aspirar e passar um pano úmido. A questão de cortina, por exemplo, em casa, e tapete também, a pessoa que é alérgica não pode ter. O ideal seria que não. Então, a casa do alérgico é uma casa clean. O ideal seria que não tivesse. Então, ao invés de cortina, coloca a persiana. Então, os bichinhos de pelúcia, o ideal seria que não. Seriam todos bichinhos de plástico. E os de verdade, de estimação, pode ter? Então, o ideal seria da cozinha para fora. Para não ter muito deixar contato, né, dentro dos dormitórios, porque tanto o pelo, o epitélio, a saliva de cães e gatos, eles realmente, naquela pessoa que é sensível, alérgica, pode desencadear algum tipo de doença alérgica. A rede pública de saúde aqui do Distrito Federal, ela está preparada para receber esses pacientes que têm alergia? Estamos preparados. Então, há 3 anos, a gente tinha 3.600 pacientes, né, na demanda reprimida, e hoje a gente só tem 1.600. Então, antes a gente se esperava 3 a 5 anos para uma consulta, e hoje, dependendo do critério de prioridade, varia de 1 mês até 1 ano. E agora nós estamos recebendo mais 6 novos alergistas, né, concursados na Secretaria de Saúde. Que bom. Agora, para a gente encerrar, doutora, como é que vai ser essa semana? A gente tem várias palestras, como é que é? Nós vamos ter 10 palestras educativas no Centro de Referência da Alergia e Imunologia da Secretaria de Saúde. Então, basta as pessoas acessarem o site da Secretaria, que é o www.saude.df.gov.br, e lá
eles vão encontrar todas as informações. Todas as informações em relação às palestras educativas. É gratuito e não precisa de inscrição. E vai até sexta-feira, a palestra é só até sexta, mas a semana é até domingo, né? Exatamente. Então, tá certo. Muito obrigada pela participação com a gente, doutora. Muito obrigada.